Bem, nós estamos sempre acostumados a observar a democracia como um sistema repleto de virtudes. Em geral, no Brasil, por conta da história latino-americana, nossa história, a democracia se opõe de maneira rasteira às ditaduras, de tal forma que ganha rapidamente a nossa simpatia. Mas a democracia é um sistema político que carrega pobrezas gigantescas e vícios não necessariamente extraordinários. Então, a democracia convive, por exemplo, com golpes e contragolpes. Nós estamos dentro de uma legalidade democrática. A direita diz muito claramente, a destituição da presidente teve o direito ao contraditório, a defesa, ela foi, mandou seus advogados, etc. O Congresso, numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, caminha, tudo indica, para a destituição definitiva da presidente, para o governo definitivo de Michel Temer. E a democracia revela entre nós as suas gigantescas pobrezas. Tudo isso decidido por um Congresso Nacional atravessado pela corrupção total, completa, de um sistema político carcomido pelo financiamento privado de campanhas, pelo uso abusivo do tempo de televisão, por partidos políticos que não representam a maioria da população, pelo tema da representação e voto. É um sistema que já era pobre e com o petucanismo mostrou todas as suas misérias, porque dentro dos grandes partidos não tínhamos alternativas reais. E na última eleição se degladiaram dois projetos, e o projeto vencedor, que era o projeto da presidente Dilma, acabou adotando um programa que era o programa econômico do candidato derrotado, que empobreceu ainda mais a qualidade do sistema. Agora, tudo indica, Michel Temer, um impostor, um sujeito que é muito perigoso, precisamente porque é um político sem ambição, é um político que disse muito claramente que se retira da vida política se ele, segundo seu jargão, colocar a economia nos eixos. O que é colocar a economia nos eixos? É fazer uma rápida e profunda, não só uma regressão institucional, que eu não creio que vai ocorrer, mas um conjunto de reformas que interessam há muito tempo para o capital, em especial nos tempos de crise. Todas essas reformas que a Bia mencionou aqui, um avanço total contra os trabalhadores e com a desmoralização, primeiro com a paralisia dos movimentos sociais e do movimento sindical, acostumado na época com a acomodação sob a orientação do Estado que tiveram durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Os sindicatos estão atrofiados na sua capacidade de lutar, carregam, eu diria, esse peso morto da concepção petista que se esgotou como política pública, como política de Estado. E, naturalmente, uma direita que tem maioria parlamentar e está aí para fazer qualquer negócio, porque mais da metade do Congresso é corrupto e devia estar preso ou processado, e não está, ao contrário, parece ter vida longa, devido ao caso do deputado Cunha, notório corrupto e sendo postergado a cada dia, com tremendo apoio midiático dos meios de comunicação, que atuam em uníssono com o capital, uma presença da Embaixada dos Estados Unidos que atua através do seu funcionário, que é o José Serra, e uma esquerda que está em processo de rearticulação. Então, esse é o cenário que nós vamos enfrentar a partir de agora. Agora, não acho que é totalmente adverso, as contradições sempre reabrem as possibilidades de luta e de perspectivas. Bem, Lene, o Lava Jato significa um duplo tema, o tema da justiça no Brasil e o tema da corrupção. Fica cada vez mais claro aqui que, a despeito o índice de popularidade de um governo de Michel Temer vai ser sempre ridiculamente baixo. Ele não tem como se recuperar disso. A ilegitimidade do seu governo é manifesta. Então, tampouco tem como se recuperar isso, mesmo que faça todas as reformas para agradar o capital externo e o patronato e coloque 80 horas de jornada de trabalho para os trabalhadores, como alguns representantes do capital querem colocar. Agora, no tema da corrupção é o seguinte, a corrupção não é exclusivamente petista, e agora está ficando cada vez mais claro. E a corrupção é constitutiva do Estado brasileiro e da simbiose que os partidos políticos que vão administrar o Estado acabam fazendo através do sistema político. O sistema político está podre, apodrecido completamente. A presença do capital nas eleições não pode ser coibida mesmo com a determinação, a regulamentação do financiamento privado pelo Supremo Tribunal Federal, que não foi feito pelo Congresso nem pelos partidos, foi feito pelo Supremo.
que tampouco é uma corte que inspira respeito da população, de minha parte nenhuma, a despeito de algumas, ter mais simpatia por algumas decisões por outras. Esse tema é intocável, por quê? Porque a Lava Jato mostrou, em especial pela atuação desse heróizinho das classes médias, que é o juiz Moro, que as classes médias endinheiradas gostaram, finalmente, de um certo xerife no bairro. E o Moro, como juiz, ele é um sujeito que atua segundo um cálculo político, como todo juiz. E ele atuou de maneira muito sistemática para a destituição da presidente Dilma. Embora recolheu ao longo do caminho denúncias, delações, provas absurdas contra Michel Temer, contra José Serra, contra Eliseu Padilha, contra todos aqueles que estão tocando. E agora fica muito claro que ele não pode levar até o fundo e até o fim, porque isso significa um questionamento estrutural do Estado brasileiro. Aquele pecado capital que o PT, Lula e Dilma cometeram de não enfrentar a corrupção no Estado, agora mostra que o Temer tampouco faz fazer, porque eles são os comandantes dessa tarefa. E mostra também a impotência da justiça e do juiz, o queridinho das classes médias, do juiz Moro. Ele tampouco pode ir adiante. Por isso que agora a Lava Jato, ela tem que ter uma espécie, digamos assim, para as classes dominantes, para o bom juiz, uma saída honrosa. Uma saída honrosa é: os recursos do Estado para investigação são restringidos, por causa inclusive do ajuste fiscal. O conjunto de delações e ramificações da corrupção que atravessam todos os ministérios não pode ser investigado. Jamais se pensou em ir no Banco Central e no Ministério da Fazenda, que seria a parte mais suculenta do churrasco, para entender o tema. E o problema é concluir as investigações mandando alguns para a cadeia e se diminuir o ímpeto ao longo do tempo. Eu acho que nós já estamos vivendo esse processo, o que traz alívio para a classe política, uma certa acomodação para o governo Temer, se pune alguns e resta uma última questão. Se o juiz, queridinho das classes médias endinheiradas, vai atuar sobre Lula, se o sistema político brasileiro suportaria ou Lula na cadeia ou Lula inabilitado para as eleições de 2018. Esse é o tema que falta para discutir. Se o sistema político é capaz de suportar uma cassação em cima da legislação que está aí, tirar a figura que tem 28%, 30% do... Bem, a dinâmica... A crise se inaugura de maneira manifesta a partir de 2014 com o ajuste da presidente Dilma. Ela inaugura o ajuste. E o Michel Temer agora tem rédea solta para fazer com maior rapidez e mais desinibição e com um apoio absoluto do Congresso, dos meios de comunicação e da classe dominante, das distintas frações do capital. Só que tem problemas severos aí, né? Primeiro, a crise é uma crise que envolve, por exemplo, muito dificilmente implicará na entrada de capital externo. O cenário internacional é de seca dos capitais. Então, nem com pré-sal? Nem com pré-sal. Não, o pré-sal será vendido, como será arrebatado, tem sido arrebatado desde sempre, cada vez mais, a preços muito módicos. Exatamente isso, há uma desvalorização em função da não vinda desses capitais. O que vier vai levar as riquezas nacionais por muito pouco, vendido a preços módicos. Então essa é uma parte. Segundo, que a crise continua sendo desigual, não está ruim para todo mundo. Para os banqueiros está excepcionalmente bom, ainda que tenha caído o lucro dos bancos no primeiro trimestre, no primeiro semestre, caiu o lucro dos bancos do Brasil, informação dessa semana, está aí muito claro. O lucro dos exportadores, portanto, do latifúndio é muito grande. A recomposição da taxa de lucro por parte dos empresários também vai ser extraordinária, porque uma taxa de desemprego gritante e a perda de direitos sociais para os trabalhadores, sobretudo se vencer definitivamente a ideia de que o negociado está acima do legislado, quer dizer, a classe trabalhadora vai ter que negociar condições de reprodução da força de trabalho de maneira muito precária, vai ter que aceitar qualquer coisa para poder manter as condições mínimas, e o capital comercial também lavando a égua, para usar uma expressão popular aqui. Então, a desigualdade tende a crescer e com taxas de crescimento do produto, essa ideia de que faz um ajuste, que essa era a ideia
da presidente Dilma, e agora está de maneira descarada o oposto. Era faz o ajuste no longo prazo, recompõe as condições para o crescimento e a renda. Era falso. E agora é mais falso ainda, porque nós temos uma crise financeira do Estado brasileiro, o rentismo e o sistema de dívida consumiu em 2015 quase 550 bilhões para o pagamento de juros e que continua crescendo, multiplicando a dívida. Então esse é o ponto central. Nós temos uma crise financeira do Estado brasileiro que é tratado como crise fiscal, razão pela qual o presidente, o ministro da Economia, os dois banksters, né, que é o Meirelles e o Ilan no Banco Central e no Banco da Fazenda, estou usando uma expressão aqui que era muito cara de Delano Roosevelt, para que o público não pense que é Marx ou Lenin. Era Delano Roosevelt que dizia que essa mistura entre banqueiro e gangsters leva a uma estafa do Estado. E é o que nós temos agora. O Meirelles, que era o queridinho do Lula, hein? Defendido por Lula durante 8 anos. Esses caras, e são os representantes do sistema financeiro, eles estão dizendo o seguinte: o ajuste não é mais passageiro. 20 anos sem contratação, 20 anos sem reajuste. O que eles estão assinalando? O ajuste é eterno, austeridade completa sobre o povo e super lucro para as frações financeiras do andar. Não, diria que é um problema anterior que o Daniel toca, que é o seguinte: o sistema político está apodrecido e tem uma questão fundamental para mim, é incapaz de autorrenovação. Essa que é a questão fundamental. As classes dominantes não querem, os partidos políticos da ordem, que inclui os tradicionais partidos de direita, como o PSDB, DEMA, etc., e um partido como o PT, que não é um partido de esquerda, tem bases sociais de esquerda e militantes de esquerda, mas é um partido identificado com o que existe mais horroroso na sociedade brasileira, que é essa ordem tal como está. Então, não há uma renovação, inclusive o Daniel aponta para algo que é fundamental, é que passadas as eleições, os setores mais recalcitrantes desse movimento vão tentar retomar a iniciativa política contra as restrições de financiamento, quer dizer, o poder econômico mandando nas eleições. Nós precisaríamos não de eleições municipais, nós precisaríamos de eleições presidenciais, mas para isso precisa destituir Temer, para que ele não termine em 31 de dezembro. E uma Assembleia Constituinte? Não, nem levanta essas hipóteses. É o seguinte: o que está no centro agora? O centro agora seriam eleições presidenciais. Para quê? Para não confinar a crise da República do sistema político ao debate medíocre e atrasado de que prefeitinho aqui e acolá vai começar a apresentar modalidade de política pública quando até a desvinculação das receitas da União liquidou. O que vamos colocar? Vamos eleger um técnico? A visão técnica reacionária? Ou nós vamos discutir políticas públicas num contexto de austeridade para 20 anos? Seria uma patifaria na política, mas é o que eu estou vendo que vai se instaurar, em nome de um realismo político que não seja a utopia dos professores, etc., que leva cada dia mais, esse realismo leva para o buraco do sistema político. Então, nós precisaríamos de uma nacionalização do debate. Vamos ter exatamente o oposto. A destituição de Temer até 31, que implicaria, por regra constitucional, convocar novas eleições, isso não está posto. A classe dominante vai fechar com Temer a despeito da podridão de seu governo, de seus ministros e das denúncias que recaem sobre ele próprio. Então, ele é o homem que vai fazer todas as reformas que o capital quer contra os trabalhadores. Nesse momento, eu terminaria com duas questões. A esquerda está se reconfigurando e o movimento social, o movimento popular, os sindicatos, etc., terão que sair da letargia que assumiram durante esses nefastos 12 anos dessa relação que os governos de Lula e Dilma estabeleceram com sua base social. Estava caracterizado pelo quê, Elaine? Pelo fato de um presidente da República jamais ter convocado o povo para uma luta. O que é o nefasto do Lula? Isso. Da Dilma, poderia chamá-los para um pacto com o Estado? Sim, desde com ativismo político próprio. O que fez? Congelou. Essa orfandade agora, mais do que um dado de desespero, quem sabe coloque a responsabilidade sobre o sujeito de levantar-se com forças próprias diante de uma conjuntura que é de ofensiva contra os direitos e que os trabalhadores não vão aceitar calados. Entramos num momento da luta de classes em que a consciência ingênua terá que ser abandonada, e há momentos na história que provam que num curto espaço de tempo pode-se adquirir uma consciência que se perdeu durante 10, 12, 15 anos. Então eu vejo nesse sentido com um novo período de lutas, otimista, porque a luta vai permanecer
classe dominante não pode eliminar as contradições e o sistema político não dá amostra de que possa se autorrenovar.